Boa noite, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Amém. Mais uma vez estamos aqui para junto adorarmos o Senhor, falarmos do seu amor. Estive ausente por alguns dias, meu telefone deu problema e eu não pude fazer a nossa live, mas aprove a Deus, hoje eu já consegui arrumá-lo e por isso estamos aqui. Glória a Deus. Então hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Apocalipse e usando a carta à igreja de Laodiceia, ok? Laodiceia é a última carta, a sétima carta que Jesus mandou à igreja, às 7 igrejas da Ásia Menor. A última foi a carta à igreja de Laodiceia, direcionada ao pastor daquela igreja. Convido você para ler aqui uma palavra, e você que pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, irmãos, seus companheiros, tá? Vamos ler aqui a palavra do Senhor, no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 22, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem é frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Glória a Deus. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Senhor, eu quero te agradecer nesse momento por mais essa oportunidade. Tivemos de estar na tua presença. Obrigado, Deus, pelo dia e pelo que o Senhor tem feito por nós, pelos nossos irmãos que estão conosco nessa live, que vão compartilhar conosco durante estes poucos minutos que estamos aqui, abençoando o coração de cada um, guardando em segurança, dando-nos sabedoria e graça, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deus te abençoe, querido, que já chegou conosco aqui, tá? E vamos dar continuidade. A minha bateria está bem fraca, não teve quase tempo de carregar hoje. E vamos ver se dá para nós concluir esta palavra nesta oportunidade. Em nome de Jesus, tá? Acompanhe comigo, eu escrevi, fiz alguma interpretação, fiz algum comentário e eu vou ler sobre esta carta que Jesus mandou à igreja em Laodiceia, ok? Laodiceia de nada tinha falta, de nada tinha falta. A igreja em Laodiceia ela era uma igreja rica, uma igreja finíssima, tá? De nada tinha falta, possuía tudo em abundância aos olhos do Senhor, porém não passava de uma igreja pobre, cega, miserável. Aparentemente era rica, aparentemente se vestia bem, tinha dinheiro, tinha bens materiais, era abastada, mas diante dos olhos de Deus ela estava nua, ela estava cega, ela estava pobre, miserável, ok? Você abaixo do nível da pobreza, muitos graus. Glória ao nome do Senhor, ok? Cega e miserável.
O que ele sobejava em riquezas temporais, faltava-lhe em bens eternos. Ela retrata as igrejas que, desconstruindo-se como reino de Deus, reconstroem-se como impérios humanos. Ou seja, deixa as coisas de Deus para trás e participa das coisas humanas, das coisas que perecem. É mais fácil ter bens materiais de que ter riquezas espirituais. Glória a Deus. Jesus não mudou, continua a zelar pela qualidade espiritual de sua igreja. Ele requer que sejamos fervorosos no espírito, porque não haverá de aturar crentes mornos e indiferentes às reivindicações de sua palavra. A mornidão espiritual é repugnante ao Senhor. Porque ele disse: oxalá, ou quem dera, aprove que você fosse morno, ou você fosse frio ou quente. Mas como és morno, aí não tem como, né? Não tem como suportar, tem que vomitar. Okay? Nós podemos observar, pois com reverência e temor, as advertências que nós reservou o Filho de Deus nesse momento, nessa hora, nessa oportunidade que Ele nos deu para nós estarmos aqui. Devemos reverenciar essa palavra é muito boa, essa palavra veio do coração de Deus, uma palavra, mesmo que eu sinto a graça de Deus quando eu começo a falar desta passagem. Okay? Tendo em vista a sabedoria e a presunção espiritual da igreja em Laodiceia, uma das principais cidades da Ásia Menor, apresenta-se o Senhor Jesus com irrecorríveis credenciais. Ok? Que diz assim: isto diz o Amém. Olha a credencial de Cristo, o Amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Será a credencial de Jesus se apresentando àquela igreja. Ok? Testemunha fiel e verdadeira. Se Laodiceia vivesse ou vive de mentiras, de aparências, Jesus não tem outra alternativa senão a de apresentar-se ao seu pastor como a testemunha fiel e verdadeira. Conclui-se que, pois que a igreja de Cristo tem a obrigação de sustentar a verdade evangélica neste século maligno, eu escrevi aqui, maligno em que vivemos, e mentirosos, ok? Nesse século maligno e mentiroso em que nós vivemos, ok? Glória a Deus. Mas como poderá uma igreja morna e que tem a cara do mundo levantar-se como a voz profética de Deus? Tem como? Como? Né? Como poderá uma igreja morna, ok? E que tem a característica do mundo levantar-se como profeta, levantar-se como evangelista, levantar-se... Não tem como, meu irmão. Glória ao nome do Senhor. Ele se apresenta também como o princípio da criação de Deus. O anjo da igreja em Laodiceia, ignorando a suficiência divina, extravasa-se em presunções. Rico sou e estou enriquecido. O versículo 17 nós lemos, né? E de nada tenho falta. Ele disse: eu sou rico, eu tenho meu bom carro, eu tenho minha boa casa, eu tenho minhas mansões, tenho as minhas propriedades, a minha igreja é muito rica, o dízimo é alto, as ofertas, e etc. Os meus membros são todos eles são de vida estável, são classe média alta, classe alta, tem bem pouquinho classe baixa, né? Ou pobres, no caso.
porque ele batia no peito e dizia: rico sou e estou enriquecido e de nada eu tenho falta. Só um louco, só uma pessoa sem escrúpulo de vida espiritual pode falar uma coisa dessa, que esse pastor de Laodiceia falava, né? Glória ao nome do Senhor. Ignorância, suficiência, extravagava assim em presunções. É um camarada presunçoso. Rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. Apocalipse 3,17, nós lemos. Agora, porém, ele terá de saber que Jesus, como princípio da criação de Deus, é o dono de todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por ele, ok? Foram criadas por ele, foram feitas através dele, foram por ele criadas, foram por ele, existiu por ele. João capítulo 1, versículo 3, tudo quanto há no mundo existe por causa dele e para ele. Foi assim que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36. Tudo foi feito para ele, por causa dele e para ele. Tudo. Ok? Então, glória ao nome do Senhor nosso Deus. E para ele. Igreja rica não é aquela que tem ouro e prata, mas aquela que ainda pode declarar no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Glória. A igreja bastarda é aquela que, embora pobre, consagra ao Senhor muitas almas. Tem ganhador de alma, né? Tem evangelista, tem missionário, tem irmão do ciclo de oração, tem visitador, tem tudo. Porque tem os diáconos que são para isso, que foi criado os diáconos, né? O ministério diaconato. Glória ao nome do Senhor. Então a igreja rica não é aquela que tem tanta coisa, tantas riquezas, que tem tanta... Até o povo admira: essa igreja é muito bonita, é muito grande, a minha igreja é uma igreja grande e tal, e etc. Eu conversando um tempo com uma irmã, tempo desses atrás, se queixando lá da igreja dela, que a igreja dela era isso e tal, etc, se queixando. Eu disse: irmã, por que a senhora não sai de lá? A senhora não está se dando bem? O que mais tem é a igreja. Não se dá bem num lugar, vai para outra. Não, mas eu estou lá por causa do nome, porque o nome é um nome excelente. Quando dizem que a pessoa é membro desta igreja, todo mundo reverencia. Que adianta? Não é verdade? Que adianta? Eu ter nome representado, mas eu não tenho o grau de espiritualidade que Deus precisa que eu tenha, ou que Deus queira que eu tenha. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor para sempre. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então, a situação espiritual da igreja em Laodiceia. Eu escrevi aqui algumas coisas. A situação daquela igreja. Vou tomar aqui um gole de água. A situação espiritual daquela igreja. Onisciente que é, conhecida o Senhor Jesus, a real situação de Laodiceia, esta igreja que vivia uma vida de aparência e mentiras, é desmascarada pela testemunha fiel. Jesus se apresentou dizendo: eu sou a testemunha fiel, eu sou o princípio da criação de Deus. Okay? Laodiceia, se Laodiceia fosse fria, buscaria o calor de um avivamento. Se ela fosse quente, espalharia esse mesmo avivamento até os confins da terra. Morna, porém, faz-se indiferente a Deus e a sua palavra. Por isso o Senhor repreende-a. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. O versículo 15 da leitura que nós lemos na abertura do nosso pequeno estudo. Glória a Deus. Quer dizer, se fosse quente ou se fosse frio, era fácil para esquentar, buscar o avivamento de Deus. Se fosse quente, espalharia, né?
o seu grau de espiritualidade para o mundo, e todo mundo ia reconhecer que realmente Laodiceia era uma igreja de Deus. Mas como morna, só tinha o quê? Só restava Jesus agora desprezar, o quê? Ou exortar fortemente, o quê? Dizendo para ela ter cuidado, que a situação não era assim. Ela tinha um problema muito sério, a igreja em Laodiceia. O problema sério da igreja de lá era a arrogância. O pastor daquela igreja se tornou-se arrogante, presunçoso. Ok? Glória ao nome do Senhor. Além dessa indiferença doentia e crônica às coisas de Deus, o anjo da igreja em Laodiceia era soberbo e arrogante. Suponha que, por ser rico e de nada ter falta, achava-se acima das providências divinas. A prosperidade levara ao orgulho, o que é fatal. Ele prosperou tanto, ele enriqueceu tanto, que ele se orgulhou, e foi fatal o seu orgulho para uma morte espiritual, um esfriamento espiritual, né? Glória ao nome do Senhor. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. O que nos lembra desse discurso, a retórica do querubim ungido, ao apostatar-se da sua posição junto ao trono do Altíssimo. Isaías 14, 13 e 14 vai dizer lá a situação dele, né? Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Comportam-se assim as igrejas que, por causa de sua prosperidade material, julgam-se ricas, mas espiritual e ministerialmente são paupérrimas. Olha o que eu escrevi aqui: paupérrimas. Ou seja, paupérrimas. Era uma igreja que estava fora do padrão de Deus. Uma igreja morna, uma igreja que não tem graça. Você passa o culto numa igreja morna, você não sente nada de Deus, nada. Você entra frio e sai gelado. O quê? Porque só vai para lá para brincar, para conversar, para mostrar maquiagem, vestido novo, sapato novo, terno novo, gravata nova, igreja bonita, tudo equipada, tudo poltrona, ar-condicionado, e etc, e etc, e etc. Aí a pessoa se acomoda e vai perdendo a espiritualidade, vai perdendo o grau de espiritualidade e vai entrando na mornidão. Daqui a pouco está frio, sem ter condição nem de se levantar. Ok? O que nos lembra desse discurso? A retórica do querubim ungido, ao apostatar-se da sua posição junto ao trono do Altíssimo, que é o diabo, né, que foi expulso do céu. Ok? Glória ao nome do Senhor. A falta de percepção do próprio eu. Apesar de todos os seus bens materiais, Laodiceia em nada diferia de um esmolé. O quê? Daqueles que vivem pedindo esmola. Não passava, era igualzinho um esmoléu na rua, que vive pedindo esmola. Assim era ela, apesar de toda a riqueza, né? Apesar de toda a riqueza que ela tinha, Laodiceia em nada diferia de um esmolé, de um esmoler. O quê? Que vive, aquela pessoa que vive de esmola. Pede esmola aqui, pede esmola ali, pede um pouco numa casa, pega na outra casa, e assim vai vivendo todos os dias da sua vida. Ok? Ela era rica, mas espiritualmente ela era pobre, miserável, cega e vivia nua. Ok? Glória ao Senhor nosso Deus para todo sempre. Aleluia. Espiritualmente, era um esmoléu espiritualmente. E não sabes que és um desgraçado e miserável
e pobre, e cego, e nu. O versículo 17, lá onde nós lemos agora há pouco. Era rica, não faltava nada em casa, tinha tudo. Sua geladeira cheia, seu armário, seu guarda-roupa, eu queria que mudar de semana em semana. Mas, espiritualmente, não tinha nada. Só era orgia, só era beleza, só era... e espiritualidade não tinha na igreja de Laodiceia. Ela era uma igreja morna. E por ela ser morna, era difícil de esquentar. Ok? Foi por isso que Jesus disse assim: eu vou vomitar da minha boca, já te vomitei da minha boca, eu não suporto você. Quantas igrejas tem assim? Né? Não temos a palavra de Deus, aquele ensinamento que nós fomos criados, eu e você foi criado. Aquele ensinamento mesmo, quando a gente ia para o culto de ensinamento, dobrava o joelho ali, orava, meia hora, 1 hora de joelho, né? Quando a gente ia fazer um culto de uma vigília, eram 4 vigílias, se não me falha a memória, 3 vigílias, eram várias vigílias. E eu me lembro que tinha aquele tanto de minutos para orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Enquanto Jesus não batizar com o Espírito Santo, a igreja não levantava o joelho de orar. Ok? Então hoje a gente não vê mais isso, né? Bendito é o nome do Senhor. Pobre, cego e nu. Ok? Se Adão, logo após a queda, percebeu-se nu, o pastor da igreja em Laodiceia julgava-se bem vestido e ornado. Se o primeiro homem teve os olhos abertos para enxergar a própria nudez, o anjo de Laodiceia achava-se mesmo despido em traje de gala. E se Adão, reconhecendo a própria carência, coseu aventais da figueira, aquele obreiro, embora descoberto, desfilava toda a sua nudez diante das ovelhas. Infelizmente, irmãos, ninguém tinha coragem de dizer ao pastor que estava nu. Foi preciso que o pastor dos pastores endereçasse-lhe uma enérgica carta apontando-lhe a nudez, a pobreza e a cegueira espiritual. Glória ao nome do Senhor. Ok? Ele achava que era rico, se vestia bem, mas diante de Deus estava nu. E não tinha uma pessoa para chegar com ele e dizer: ei, você está nu, compre roupas finas para cobrir a sua nudez. Ninguém tinha coragem de falar isso. Era que nem o profeta Isaías. O profeta Isaías batia em todo mundo, falava tanta coisa, e ninguém tinha coragem de repreender ele, ou chamar a atenção dele, exortar ele, porque ele era sobrinho do rei Acasa, o rei Uzias, desculpe. Por ele ser sobrinho do rei, ninguém usava a repreender ele, porque se repreendesse, ninguém tinha medo, respeitava o Deus de Isaías, respeitava o tio dele, que era o rei. Okay? Assim era o pastor de Laodiceia, da igreja em Laodiceia. Não tinha um que tivesse coragem de chegar para ele e dizer, revelar para ele a verdade. Glória a Deus. Como existe muitos hoje, o anjo da igreja pinta e borda, dita as regras, e todo mundo tem que cumprir, todo mundo tem que cumprir caladinho e pronto. E o resto é conversa, ok? Porque ele é o chefe, pode estar nu, está andando nu lá na frente das ovelhas, está fazendo tudo que não presta, mas ninguém pode reclamar. Porque se reclamar, ele tira da igreja, joga para fora, disciplina, exclui, deixa de lado. Se é obreiro, não dá mais oportunidade, até que a pessoa sai de lá e deixa ele para lá, né? Glória a Deus. Assim estava o pastor da igreja em Laodiceia. Esta carta é uma carta muito forte, é uma palavra muito forte da parte de Deus para nós hoje. Glória a Deus. Se nós nos achamos como essa igreja de Laodiceia, que nós viemos nos arrepender e buscar a presença de Deus, para que Ele tenha misericórdia de nós e nos ajude a voltar ao primeiro amor. Como estão as suas vestes, irmãos? Eu escrevi aqui, como estão as nossas vestes hoje, espirituais? Como está? São ainda alvas? Ou anda você
ou você e eu, ou nós ainda andamos sem saber, ok? Se nós andávamos ainda nu, se ainda nós estamos nu, sem saber. Glória a Deus. Em todo o tempo esteja alvo a tuas vestes, disse o irmão Salomão. E nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Eclesiastes 9:8. Se nós reconhecemos que nós estamos andando nu, nós não temos espiritualidade, então recorremos a Deus, buscamos a presença de Deus, pedimos misericórdia a Deus, nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo certo Ele nos exalte. Como é que está a nossa veste? Você ainda está vestido com as suas vestes brancas? As vestes que você foi purificada pelo sangue de Jesus ainda está sobre você? Ou você deixou se ser salpicada de sangue? Ou você deixou ser salpicada de lama? E até hoje você não encontrou ainda o remédio para limpar as vestes. Sunamita, ela sujou o vestido dela, o vestido novo, bonito e branco, no qual ela ia se encontrar com seu noivo, e ela lavou de todas as maneiras e não saiu. Então ela começou a chorar e a gemer e pedir misericórdia de Deus, porque tinha sujado as vestes dela com uva. A uva pingou, e sabe que a uva é uma noda. E ela começou a chorar. E da maneira ela começou a chorar e enxugar com a roupa, diz a história que aquela lágrima limpou a sujeira da roupa de Sunamita. Ou seja, tirando hoje para mim um exemplo, sujeira espiritual, coração impuro, só tem um remédio que limpa: lágrima. É chorar na presença de Deus, é buscar com sabedoria e entendimento e com humilhação, e Deus torna a dar, Deus torna a limpar novamente, porque só Ele pode fazer isso. Bendito é o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Como eu posso reavivar a minha vida espiritual como igreja? Como igreja. Temos a impressão de que Laodiceia era um caso perdido. Todavia, o Senhor Jesus não havia desistido dessa ainda amada e querida igreja, juntamente com a reprimida e a censura. Envia-lhe Ele a receita de um grande e poderoso avivamento. Deus manda para aquela igreja uma carta com uma receita. Como deveriam voltar ao grande avivamento espiritual. Glória ao Senhor. Ele disse assim: olha, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Ele dizia que ele era rico e que de nada lhe tinha falta. Mas ele era tão pobre, miserável. E além disso, cego, e andava nu diante de Deus e diante da igreja, na vida espiritual. Então Deus disse para ele: eu te aconselho, tenho um conselho para te dar. Compra ouro refinado, provado no fogo, para que te enriqueças. Bendito seja o nome de Deus. E compra vestes brancas, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio, para que você possa ver. Está lá no versículo 18, onde nós lemos aqui na abertura. Ok? O versículo número 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Ok? O anjo daquela igreja deveria fazer com a máxima urgência as seguintes aquisições junto ao Cordeiro de Deus. Eu escrevi aqui as aquisições que ele deveria fazer. Primeiro, ouro refinado.
A menos que o anjo da igreja em Laodiceia adquirisse os tesouros da sabedoria e da ciência em Cristo, continuaria a levar uma vida visível, ok? Desculpe, eu errei aqui uma letra. Glória a Deus. A igreja em Laodiceia adquirisse tesouros da sabedoria e da ciência em Cristo, continuaria a levar uma vida miserável, se ele não conseguisse esses conhecimentos de Cristo, se ele não conseguisse a buscar em Deus, então ele continuaria levando essa vida miserável. O quê? Vida miserável. E você pode ver lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 12 e 3. Apóstolo Paulo, me dá licença que eu esqueci da minha Bíblia, rapidinho. Pegar aqui uma Bíblia. Glória ao Senhor nosso Deus. Colossenses, onde é? Colossenses 2, 12 e 3. Me ajude aí, meus queridos. Glória ao Senhor nosso Deus. A sabedoria, o que era que aquele pastor precisava encontrar? O quê? Você que está me assistindo aí, você pode compartilhar, se você quiser, tá? Essa leitura é muito boa. Capítulo 2, versículo 12 e o verso 3. Diz assim, ó: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aleluia. Oh, glória! Aleluia. Era preciso que, com urgência, aquele pastor buscasse na palavra de Deus o conhecimento para que ele pudesse se reavivar e também se reavivar a igreja. Porque se não for através da palavra de Deus, não adianta só conversa fiada, só lari-lari na igreja, só muita música, muita dança, né? E muitas aparências, mas não tem a palavra de Deus, não tem um ensinamento, não tem nada que a pessoa saia de lá enriquecido a sua alma. Só é aquele movimento, é gincana para cá, é gincana para ali, é mais não sei o que, é tanta coisa que a gente vê hoje, que é construir isso, é construir aquilo ali, aí Jesus volta, aí fica tudo aí, entendeu? Então, que nós precisamos, que nós podemos, aleluia, adquirir tais tesouros, ok? Esses tais tesouros, que nós, eu e você que está me assistindo aí, que está compartilhando, que nós possamos, irmãos, conseguir esse tesouro, esse ouro refinado no fogo, provado no fogo, que é o conhecimento da palavra, para que nós possamos estar seguros, estar firmes. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Cristo nos coloca à disposição. Não quer você apossar-se desse tesouro e ter uma comunhão mais íntima com o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Outra coisa, outro conselho que Jesus deu para ele: vestiduras brancas. Compra ouro refinado no fogo e compra vestidos brancos, refinados pelo sangue do Cordeiro. O quê? Vestiduras brancas refinadas pelo sangue do Cordeiro. Nossas vestes tornaram-se mais alvas do que a neve. Isaías capítulo 1, versículo 18. Ele mudou-nos as vestiduras que, manchada pela iniquidade, envergonhavam-nos diante de sua justiça e santidade. Glória ao nome do Senhor. Quer ver? Isaías capítulo de número 1, 18. Isaías 1, 18. Vou mostrar para vocês aqui. Vinde então e ergui-me, diz o Senhor,
Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Santo Deus. Oh, glória! Aleluia. É onde nós encontramos a solução. É no sangue de Jesus. Lavar. Volta, meu filho, te arrepende. Caiu a minha internet aqui, mas já voltou. Glória ao Senhor. Ele está dizendo para o pastor em Laodiceia: volta, meu filho, te reconcilia. Lava as tuas vestes no sangue do Cordeiro de novo. Glória ao Senhor. Ainda que teus pecados sejam como escarlata, se tornarão branco que nem a neve. Ainda que sejam vermelho como o carmesim, mas eles ficarão branquinhos, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Ele mudou nossas vestiduras, que, manchada pela iniquidade, envergonhavam-nos diante de sua justiça e santidade. Olha aqui, que maravilha. Deixa eu ler para vocês aqui em Zacarias, capítulo 3. Zacarias, capítulo de número 3. Deixa eu ver se eu acho aqui Zacarias. Capítulo 3, versículo de 1 a 10. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor lhe disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de veste suja, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou ao que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Louvado seja o nome do Senhor. Embora o diabo fique te acusando, que você não pode, que você não tem, que você não é, que você não sabe, que você não pode, porque você é isso, etc. Fica acusando a tua consciência, fica botando a tua consciência de dia e noite, né? Que você vive fazendo, que tudo que você faz fica passando na sua mente, que o diabo fica colocando lá. Por quê? E vai diante de Deus te acusar. Te acusar. Tá vendo fulano de tal aí? Tá vendo? Pois é, ele está fazendo isso, etc, etc. E está na igreja aqui, ó, louvando o teu nome. Mesmo assim, o Senhor ainda tem condição de mudar a minha e a tua história, se nós se arrepender. Josué estava diante do anjo, oh glória, para ser consagrado como líder de Israel, profeta. Mas Satanás não queria deixar, porque ele estava com as vestes salpicadas, tinha matado muita gente, ok? Mas o Senhor o repreendeu e disse: esse aí é um tição que foi tirado do fogo. O tição que foi tirado do fogo sempre está apagado. Ele já foi um fogo, ele já teve aceso, hoje ele está só fumaça. Mas o Senhor dá um sopro, como soprou naqueles vales de ossos secos, e torna a viver, torna a reavivar. É isso que o anjo estava dizendo, que o Senhor Jesus estava dizendo para o anjo da igreja em Laodiceia. Ok? Aí eu escrevi aqui perguntando assim: como está você diante de Deus? Você está nu ou está vestido da graça divina do Senhor? Como é que está você? Como é que está a sua vida espiritual? Como é que você está andando na presença de Deus? Você já foi crente? Você é crente? Você já cantou na igreja? Você já pregou? Você foi batizado nas águas? Você já tomou Santa Ceia? Você é um crente de comunhão? Hoje você está como um tição tirado do fogo, e Satanás está te acusando dia e noite diante de Deus. Glória a Deus. Ei, se eu fosse você, eu voltaria ainda hoje. Eu me ajoelhava diante do Senhor. Aleluia. E pedia misericórdia,
porque o Senhor está vindo aí para prestar conta comigo e com você. Como é que está a tua veste diante do Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ouro refinado, vestes brancas e colírio. Foi as três coisas que Deus pediu para ele requerer. A cegueira espiritual era o grande problema da igreja em Laodiceia. Não conseguia ver a própria miséria, nem podia perceber a sua nudez. Por isso o Senhor Jesus aconselha o seu anjo: aconselho-te que de mim compres colírios para que vejas. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 3, verso 18. Compra colírio para que você veja, para que possa abrir os teus olhos espirituais, para que você possa ver as coisas de Deus. Tem muitas pessoas, tem muitos crentes, já perderam a visão espiritual, já não vê mais coisa de Deus, só vê coisa do mundo. O quê? Glória ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Sabe onde nós poderemos encontrar o colírio? Recomendado pelo Senhor nas Sagradas Escrituras, irmãos. Salmo de número 119, versículo 105. Lá nós conseguimos. Aleluia. Lá nós conseguimos esse colírio. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Só aqui na palavra de Deus nós encontramos esse colírio, que é uma lâmpada que não apaga, não descarrega a bateria. Aleluia. Ok? E ilumina o caminho escuro do pecador. Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Santo é o Senhor. Quem segue a Cristo não anda nas trevas, não tropeça. Quando ele tropeça, mas Jesus estende a mão, segura na mão dele e coloca de pé. Aleluia. Glória ao Senhor nosso Deus, para todo o sempre. Aleluia. Embora a bastarda e próspera, a orgulhosa Laodiceia não era rica diante de Deus. Voltemos à manjedoura, enriquecemos-nos daquele que se fez pobre por amor de nós. Glória a Deus. Vençamos a mornidão espiritual, pois o Senhor Jesus promete nos dar uma grande e verdadeira recompensa ao que vencer. O quê? A recompensa para quem vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, Oh, glória. assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Só vai vencer, só vai sentar quem vencer, só é o vencedor. Glória a Deus. Nem o medroso e nem o covarde Aleluia. vai se assentar ao lado de Cristo, mas sim o verdadeiro, aquele que batalhou, que lutou e venceu. Não é lutar e teve uma baixa na guerra e já desvaneceu, não é isso. Aleluia. É lutar e vencer. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Então, queridos, que Deus nesta noite possa nos abençoar. Em nome de Jesus. Eu sei que você já compartilhou. Desculpe. Já compartilhou. Continue compartilhando, para que alguém possa ouvir esta palavra.
seus amigos, seus companheiros, seus vizinhos, as pessoas que estão no seu grupo, tá? Possa acompanhar essa live e que pode servir para ele também de um alimento espiritual para a sua alma. E não vai ser através de mim não, através de você, porque se você compartilhar, essa palavra vai para ele. Ele vai ouvir lá uma hora, um dia ele vai ver e vai ser, eu conheço esse velhinho de cabeça branca, eu já vi ele alguns dias, deixa eu ver o que está falando aqui. Aí ele vai ver o que Deus falou através de mim e quem sabe até vai voltar para Jesus. Mas quem fez isso não foi eu, foi você que compartilhou. Então é muito bom compartilhar, porque faça isso em nome do Senhor nosso Deus para sempre. Laodiceia era um rico, né? Era um rico centro de comércio. A prosperidade era a causa da mornidão daquela igreja. Ok? A prosperidade. Eles haviam se tornado ricos e cheios de bens materiais, como o dinheiro que já tinham, multiplicava ainda mais suas posses. Estavam agora tão envolvidos com a vida material que eram induzidos a negligenciar a espiritualidade. Esta igreja não havia sofrido nenhuma perseguição, não havia sido invadida pelas falsas doutrinas, nem pelos falsos apóstolos. Para as outras igrejas, sua situação era excelente, ideal. Os cristãos de Laodiceia haviam se tornado tão satisfeitos e eufóricos com as coisas que o dinheiro pode comprar, que foram levados a perder o desejo pelas coisas de Deus. Infelizmente, não haviam aprendido ainda a viver em prosperidade, ok? Como resultado, sua satisfação era falsa por ignorarem as coisas de Deus. Essa era a situação de Laodiceia. Glória ao nome do Senhor. Amém? As coisas, por que eles não ligavam para as coisas de Deus? Porque eles tinham tudo. E você pode ver que quando a pessoa começa, quando ele é pobrezinho, que ele não tem nada, ele ora, ele busca Deus, ele pede oração, ele vai para o monte, faz semanas jejuando. Jesus depois começa ali a abençoar, já não vai mais orar, fica muito tarde lá no computador, ser onde negócio, comprando e vendendo, fazendo transações, né? E não tem mais tempo para ler a Bíblia, e vai esfriando, e vai aumentando a prosperidade financeira. Daqui a pouco, ele fica numa situação que nem o pastor de Laodiceia e os crentes de Laodiceia. Era todo mundo rico, né? O quê? Lá não tinha perseguição de falsos crentes, de falsos apóstolos, não tinha perseguição nenhuma. Por quê? Porque todo mundo vivia igual. Onde não tem santidade, não tem perseguição. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, todo mundo gosta, todo mundo olha para lá, é amigo daqui, amigo dali, é amigo da cachaça, é amigo da cerveja, é o amigo do fumo, é o amigo da prostituição, é o amigo da festa, é o amigo... Para todo lado, não se lembra de Deus. Ok? Mas que Deus possa nos dar, ter misericórdia de nós. Aleluia. E nos dar força, nos dar entendimento, que nós possamos comprar a nossa riqueza. Ok? Comprar o ouro refinado e provado no fogo. E também comprar o colírio, para que nós possamos ver. E também comprar as vestimentas brancas, lavar nossas vestimentas no sangue do Cordeiro, para que nós estejamos de branco diante dele. E comprar o colírio para ungir nossos olhos, para nós ver as coisas que estão ao nosso redor, que não é para nós estar ao nosso redor, que não é para nós se juntar. Nós somos do mundo, nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós temos aqui de passagem. Isso aqui nós temos de passagem. Qualquer hora, qualquer momento, que nessa lâmpada que está aqui perto de mim, ela apaga, vai embora a energia,
Assim vai ser a volta de Jesus. Acabou-se. Ok? Então, antes que seja tarde demais, aproveita, meu irmão, meu amigo, que você está me ouvindo, você que participou dessa live, volta para Jesus enquanto é tempo. Não deixa para amanhã ou para mais tarde, porque mais tarde vai ser tarde. Quem sabe se na hora da morte você vai ter tempo para se recorrer a Deus. Quem sabe? Alguns têm condições, né? Alguns têm esse privilégio de na hora da morte se recorrer, pedir misericórdia a Deus, e Deus tem misericórdia e dá salva. Mas outros não dá tempo. Então, enquanto é o dia chamado hoje, disse o escritor aos Hebreus, se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o coração, mas busque a presença do Senhor para que Ele tenha misericórdia de você. Se você quer aceitar Jesus, se reconciliar, mande um sim para mim. Agora, vou te esperar 1 minuto. Vou te dar 1 minuto para você. Se você mandar um sim para mim, aí eu vou orar por você para a reconciliação, para que Deus reavive o seu nome lá no livro da vida. O quê? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, nosso Deus, para sempre. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê entendimento, sabedoria, graça suficiente para você vencer. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos estudar para amanhã outra palavra, e em nome de Jesus, amanhã eu vou esse mesmo horário eu vou estar com você. Ok? Glória a Deus. Nós já estudamos a volta de Jesus, já estudamos a nossa prestação de conta, já estudamos lá no trono da graça, a sala do trono, já estudamos sobre a grande tribulação, os 7 anos da grande tribulação, já estudamos sobre o milênio, e também já estudamos depois do milênio o julgamento final. Aleluia. E voltamos e estamos estudando as 7 cartas que Jesus mandou às 7 igrejas da Ásia Menor. Ok? Glória ao Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Eu vou ver se eu tenho condição amanhã. Eu vou falar para vocês sobre o governo do anticristo. Eu até escrevi algumas coisas aqui, mas não está nada certo, ok? Do governo do anticristo. Senão eu vou dar outra palavra. Mas amanhã, em nome de Jesus, eu estarei com vocês novamente. Fique com Deus, orem por mim. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu trabalho, os seus negócios, o seu ministério. Deus abençoe, que Deus tenha misericórdia de você e eu te revele na calada da noite. Quando você estiver dormindo, o Senhor vai chegar, mandar o anjo e falar com você. Amém? Senhor Deus e Pai, te adoro, te agradeço, te glorifico e te exalto por aquilo que tu és, por aquilo que tu tem feito por mim e por nós, pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus irmãos, pelos meus parentes, pelos meus vizinhos, pela minha igreja, minha congregação, pelo meu pastor presidente, pela minha convenção. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, Pai. Fica conosco, dá uma noite de paz. Abençoa teus servos, dá da tua graça aqueles que nesta hora estão dobrados na tua presença, aqueles que estão se reconciliando, aqueles que te aceitaram como Salvador, aqueles, meu Pai, que compartilharam comigo esta live, que o Senhor venha abençoar. Aqui está o irmão Sebastião na minha frente, ajoelhado. Meu Deus, está doente, mas eu entendo, eu compreendo e eu acredito que o Senhor tem levantado teu filho, que o Senhor estendeu a tua mão ao teu filho e que o Senhor tem levantado, já levantou ele. Não vou dizer que o Senhor vai levantar, porque o Senhor já levantou. Eu creio que essa doença, essa enfermidade, essa próstata, se era câncer, se era não sei o que era, mas o Senhor estendeu a mão e repreendeu. E eu creio, eu venho aqui te agradecer pelo que o Senhor tem feito por nós, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos nós, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Eu não sou nada, mas tu és tudo, Pai. Eu confio.